Transformar o carro ou imóvel dos seus sonhos em realidade, o Consórcio Embracon tem os melhores planos para você. E mais, agora você pode realizar a reforma dos seus sonhos, a festa dos seus sonhos e até a faculdade dos seus sonhos. Consórcio Embracon, as melhores condições para você. Acesse embracon.com.br e veja nossos planos para realizar seus sonhos. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Os campeonatos europeus já estão começando e você não vai perder, né? No DAZN você consegue acompanhar as principais partidas e os melhores jogadores. Tudo na íntegra. Tem o campeonato inglês, o italiano, o francês e você pode assistir quando e onde quiser. No seu celular, no tablet, na Smart TV ou videogame. Tudo através da primeira plataforma de transmissão de esportes ao vivo pela internet. Acesse dazn.com. Assine agora e aproveite o primeiro mês grátis. DAZN, mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. De primeira, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento DAZN, mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. Pode ser um lanchinho, pode ser almoço, é jantar. Vamos comer junto e colocar o papo em dia. Comer junto tem sabor de Perdigão. Comer junto tem sabor de Perdigão. Junto tem mais amor, junto é de coração. Comer junto tem sabor de Perdigão. Comer junto tem sabor de Perdigão. Comer junto tem sabor de Perdigão. Junto tem mais amor. Comer junto tem sabor de Perdigão. De frente pra praia, a vista é tão linda, dá gosto de ver. É uma picanha que passa, um bombom de alcatra chamando você. Lá vem costelinha, lombinho, fraldinha, são tantas delícias que dá pra entender. Porque na Tertúlia, praia rima com carne, sabor e prazer. Churrascaria Tertúlia, Bartolomeu de Guzmão 187, Santos. Muito bem, senhores, meio-dia, 55 minutinhos, estamos de volta em seu de primeira, com a bancada mais pesada do seu dial esportivo, Fábio Piperno, Mauro César Pereira, Bernardo Ramos e agora a cereja do bolo, para tudo que lá vem ele. Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Buenas tardes, mi querido Milton Neves, ¿todo bien? Aquele abraço para você, para os amigos todos aí, para Bandeirantes, amigos da Bandeirantes, um grande abraço nesta terça-feira, sem dúvida alguma. Agora essas manchetes internacionais aí, né, dizendo que, vão trocar o Neymar pelo Coutinho. Eu vi o Coutinho, aliás, no mesmo restaurante que eu conheci o Mauro César Pereira, lá na Alameda Campinas, eu não dou o nome que eu não gosto de propaganda, mas estava com o Eurico Miranda, o Mauro César Pereira e a turma lá da ESPN. Confere, Mauro. É verdade, nós gravamos um Bola da Vez, um programa de entrevista da ESPN com o Eurico Miranda, e depois do programa a equipe foi até esse restaurante para jantar e eu fui junto também, né? Isso seria uma delicadeza de minha parte, né? E até foi bem divertido, porque o Eurico Miranda, fora longe das câmeras, né? Ele se revelou um personagem até muito curioso, contou vários causos lá do futebol. Ele morreu, para mim ele foi um péssimo dirigente de futebol, mas nunca foi meu inimigo, né? Meu inimigo nunca foi meu inimigo, né? E agora já está falecido, nem é muito legal ficar falando muito sobre isso, mas não é porque ele morreu, é porque naquela noite nós jantamos todos no mesmo lugar, que eu vou dizer que ele é um ótimo dirigente, foi um ótimo dirigente. Ele, para mim, foi péssimo dirigente para o Vasco da Gama. Aliás, o Vasco hoje está nessa pindaíba, em parte, por culpa de Eurico Miranda. Faço as suas palavras minhas também, porque foi o meu melhor entrevistado. Fiz épicos programas, 3 no terceiro tempo, na época da Record. Quebrou o pau, Neto, gordo, estava começando lá, brigou com ele também, Oscar Godoy. Ele era um ótimo entrevistado, mas realmente foi um dirigente muito ruim. Agora, e lá nesse restaurante, Mauro, eu conheci outro dia o nosso amigo aí, o Felipe Coutinho. Eu não gosto, olha, quem sou eu, né? Mas eu não gosto desse jogador com cara de bonzinho, aquele Oscar que tá sumido lá na China, fez aquele gol no 7-1 filipônico lá no Mineirão, e também ele, Coutinho, ele é um cisquinho, entendeu? Tamanho, né, documento, porque o Zico também é muito pequenininho, né? Mas esse moleque, ele não essa manchete não bate, Neymar por Coutinho, ele vai entrar de contrapeso. Agora, o seu Neymar, viu, Fábio Perna, você foi um grande puxa-saco do Neymar, não. Ele prometeu agora botar o abacaxizinho dele no lugar, parar de encher o saco, mas ontem não, ele já foi lá em Portugal, dar uma de Bradley Cooper com a Paula Fernandes. Quem é Bradley Cooper, hein, ô meu caro? Bradley Cooper é o ator que fez o filme junto com a Lady Gaga e cantava Juntos e Shallow Now.
Os caras sabem tudo e eu não sei nada. Mas ele agora vai mesmo pro Barcelona, não tem jeito, que o Messi já deu ordem lá para ele voltar. Mas é o seguinte, vai entrar com o rabinho debaixo das pernas, vai começar de novo e parar de encher o saco, parar de ser chato. Eu não sei quem que é mais chato, o Neymar ou o Tite. Agora, sobre o Rogério Ceni, o pessoal não rompeu o contrato com o Fortaleza. O professor de direito, Luxemburgo, tem uma tese interessante. Você tem contrato, mas se você obedece os detalhes do contrato, você não rompeu o contrato, você cumpriu o contrato. Você paga a multa, que o Cruzeiro vai pagar a multa lá pro time do Fortaleza e tudo bem. Agora, gente, o nosso Rogério Ceni já tinha esgotado o estoque de milagres dele no Fortaleza. Ele é a mais importante figura da história do futebol do Ceará desde Pacoti. Esse o Mauro César Pereira não conheceu. O Pacoti, que foi pro Vasco da Gama. Então ele botou o futebol do Ceará no mapa, como o Rogério Ceni, ou como o Ronaldo Fenômeno botou o Corinthians no mapa do mundo. Antes do Ronaldo Fenômeno, o Corinthians era conhecido alguns metros além dos muros do Parque São Jorge. E só. Ele tinha que ir pro Cruzeiro mesmo. E ele não foi pro Atlético Mineiro porque o pai dele estava entre a vida e a morte. E domingo aí na Rádio Bandeirantes, por 40 minutos, conversamos com o pai dele, ainda com a voz muito fraca, conversando com o Marcelo Paes, excelente cartola, presidente do Fortaleza. Esse é o detalhe, porque a cartolada tem um monte aí que não presta, mas não são todos, não. O Belintani, que é um São Paulino, da família São Paulina Belintani, ele é um grande presidente hoje no Bahia, enquanto que o Marcelo Paes é um excelente cartola lá no Ceará. E o Rogério Ceni fez um trabalho espetacular lá, mas ele não vai ficar a vida inteira no Ceará. Vamos deixar de hipocrisia. Ele tem que, lá no Fortaleza, ele tinha que ir pro Cruzeiro mesmo. E ele vai pavimentar, a partir de Belo Horizonte, a seleção brasileira. Porque esse sujeito nasceu para vencer. Grande abraço para vocês e parabéns a Fábio Piperno, o único sujeito que garante. Se houvesse VAR, a Holanda não teria existido em 74 na Alemanha Ocidental. Se houvesse VAR, o Cruyff não seria conhecido. No máximo, um Gullit. Ô Milton, o lance tá aqui na agulha, ó. Não, tá no meu portal, viu, Mauro César Pereira? Roubaram, os vizinhos lá, roubaram o time da Bélgica, como a Bélgica foi roubada também pelo Brasil em 2002. Aquela falta que não aconteceu no Roque Júnior, viu, Montes? Aquilo foi gol legal da Bélgica que eliminaria o Brasil. Um grande abraço para vocês e até amanhã. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Terça-feira, 13 de agosto de 2019. O portal G1 Paraná informa que um acordo entre a Força Tarefa da Operação Lava Jato e a Eco Rodovias, controladora das concessionárias Ecovia e Eco Cataratas, pode reduzir em 30% as tarifas de 6 praças de pedágio do Paraná, entre elas as praças da BR-277 no trecho entre Foz do Iguaçu e Guarapuava, incluindo São Miguel do Iguaçu, Céu Azul, Cascavel, Laranjeiras do Sul e Candói. O acordo de leniência, que prevê recuperação de R$400 milhões, foi fechado nesta segunda-feira, mas ainda depende da homologação da Justiça Federal. Conforme o Ministério Público Federal, a empresa reconheceu o pagamento de propinas para conseguir mudanças contratuais em benefício das concessionárias desde o ano 2000. Os R$400 milhões devem ser pagos até o fim das concessões em 2021. O acordo foi estruturado da seguinte maneira: R$220 milhões em redução de tarifas, R$150 milhões em obras rodoviárias e R$30 milhões em multas. Caso haja homologação dos termos, a redução no preço das tarifas deve ocorrer no prazo de 30 dias após a autorização judicial e valerá até atingir o valor previsto de R$220 milhões, tendo como base o valor original sem o desconto. Em nota, a Eco Rodovias afirma que a medida é um importante passo para que a companhia possa seguir seu caminho de crescimento, deixando para trás qualquer atitude em desacordo com suas diretrizes éticas e morais. Conforme o comunicado, a redução das tarifas deverá ser por pelo menos 12 meses, sendo R$100 milhões na Ecovia, que opera a praça de pedágio em São José dos Pinhais, e R$120 milhões na Eco Cataratas. RCI. O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, deve ir a Brasília nos próximos dias para participar de ato público com a presença de prefeitos de diversos municípios do Brasil para chamar a atenção do governo em relação a pontos da reforma tributária. No caso específico de Foz do Iguaçu, segundo o prefeito, a cidade pode perder parte significativa de seu orçamento anual, cerca de 15%,
ou R$ 160 milhões, caso impostos como o ICMS ou ISS sejam modificados. Uma das propostas do governo federal é criar um imposto unificado e repassar aos municípios proporcionalmente parte da arrecadação, o que é visto com desconfiança por muitos gestores, tendo em vista a falta de detalhamento técnico sobre os mecanismos de reembolso. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Amanhã RCI. Eu sou o Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Boa tarde, bem-vindo ao Papo Evolutivo. Eu sou Hilton Gunsa. E eu sou Rosane Amadori. Na técnica, o nosso amigo Davi. E temos hoje como convidado João Luiz Ferreira, empresário, professor e pesquisador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Boa tarde, João. Boa tarde, Hilton. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, ouvinte. Estaremos juntos até às 14 horas para discutir. Você identifica seus talentos pessoais? O que você acha? Dê sua opinião, participe. Pois conversando, a gente se entende. Lembre-se, não tem pergunta boba se a intenção é séria. Esse programa está sendo transmitido pela Rádio RCI Iguaçu, 1320 AM. Você pode acessar também esse nosso programa pelo aplicativo Sempre RCI. Também pelo site semprerci.com.br. Através do Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde também é possível ver o vídeo desse programa, e através do nosso WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Este programa é feito com a sua participação. Então, já no nosso Facebook já temos a Melissa aqui presente, aqui de Foz do Iguaçu, temos o Luciano Cruz. No WhatsApp, por enquanto, ainda estamos aguardando a sua mensagem, o seu alô. João, a gente começa perguntando uma coisa bem básica, né? Okay. O que são talentos? Tá. Então, assim, talento é uma aptidão em comum, natural ou adquirida, que leva uma pessoa a fazer algo com muita maestria. Então, vamos dar alguns exemplos. O jogador de futebol, que ele é simplesmente fantástico. Então, ele tem um talento que é a questão de jogar futebol. Outra coisa, vou pegar os exemplos de vocês. O locutor da rádio. Então, ele tem o talento de conseguir passar a melhor mensagem com as melhores palavras para uma pessoa. Outro talento, o talento da professor ou da professora. Então, tem o talento de educar, de passar informação, de passar um resumo de uma ideia para uma pessoa e que ela aprenda. Então, isso em si é um talento. E vários talentos, eles são, assim, vistos na sociedade, mas o que a gente tem que verificar aqui é que, em suma, todos nós temos talentos. Por quê? Porque nós, como pessoas que viveram várias e várias vidas, o talento ele se dá pela repetição de algo que a gente fez. Então, ao longo de múltiplas e múltiplas existências, nós fomos desenvolvendo alguns cacuetes, que são manias ou formas de agir, e isso foi nós dando determinados talentos. Então, tem gente que tem mais talento para a área comercial, tem outro que tem mais talento para a área financeira, o outro tem mais talento para a área educativa, outro tem mais talento para a área social, artística, política. Então, nessa sua pergunta, é legal, Wilton, que a gente vai linkando a questão do talento com a nossa biografia completa, que seria dessa vida e de outras vidas. Então, com isso, a gente já começa a verificar que todo mundo tem talento, e o talento, em suma, ele tem que ser aplicado em algo que a gente chama de programação existencial. As coisas estão totalmente linkadas. Então, se a gente nasce aqui com um projeto de vida pré-estabelecido antes de nascer, de adquirir esse novo corpo, ele também é calçado nos nossos talentos. Pois veja só, não teria... aproveitando, assim, mas algumas pessoas falam que veem talento muito mais como um dom. Uhum. Você saberia diferenciar, então, qual é a diferença do dom para o talento? O dom, na verdade, é uma questão mais religiosa e mística, né? Então, tem algumas pessoas que dizem, olha, aquela pessoa tem um dom, tudo que ele toca dá dinheiro, dá certo. Eu diria outra coisa, essa pessoa tem
talento em materializar ideias e fazer dessas ideias gerarem dinheiro. Outras pessoas dizem, olha, aquela pessoa tem o dom, tem o dedo verde, né? Aquela pessoa onde ela toca, no jardim que ela mexe, na grama que ela toca, vai florescer e tudo mais. Eu diria outra coisa, ela tem um talento que foi adquirido ao longo das suas existências, onde pelo processo de apoio à natureza, intimidade com a natureza, ela tem um processo energético que ela se dá melhor com a natureza, e é aquela pessoa que todo mundo chama de dedo verde, né? Onde ela toca, tudo floresce. Então, a questão de talento e dom, eu acho que é mais uma nomenclatura, e o dom é uma questão mais religiosa, né? Como se fosse doado por alguém. E, na verdade, talento não é doado por ninguém. Talento vem do esforço contínuo da pessoa em fazer algo, até que esse esforço é superado e começa a sair, vamos dizer assim, na diurese, né? No suor. E você começa a fazer essas coisas com o pé nas costas, com muita facilidade. Para quem não tem facilidade e olha, o outro diz, olha, mas que talento tem aquela pessoa para isso, isso, aquilo. Mas é talento, não é dom, porque ela construiu. João, você está trazendo aí, o talento ele pode ser associado, então, ao processo cumulativo das experiências, das várias vidas, é isso? Sim. Vamos por hipótese que uma pessoa, nessas várias vidas, ela tem o sonho, almeja tocar vários instrumentos. Então, ela começa lá, entrando numa escola, se candidatando, pega o violão, o violino, o violoncelo, a flauta, a guitarra, e por repetição, por autodisciplina, por vontade, por organização, ela vai desenvolver a capacidade musical, artística. Ao longo de todas as vidas, pela repetição disso, esse talento, esse esforço, para tocar todos os instrumentos, começa a ser muito fácil para ela. E isso sai ao naturalmente. Às vezes nós temos, vocês podem ver até em Facebook aí, temos algumas cenas muito interessantes. Você pega um menino que nunca viu um piano, mora no interior do interior, no meio da roça. Esse menino tem o primeiro contato com o piano, daqui a pouco ele senta ali na frente e sai tocando. Chopin, Bach. Não estamos afirmando que esse menino foi essa personalidade, mas com certeza, nesse histórico de múltiplas vidas, esse menino, uma vez se interessou pelo piano, fez esforço para aprender piano, repetiu muitas vezes isso, e hoje, como um talento herdado, ele toca piano com maestria. Ou seja, você está dando um alerta aos pais, né? Ou seja, se os pais começam a observar seus filhos, os talentos que eles apresentam, assim, de forma natural, inata, é o indício, talvez, do que essa consciência tenha sido em outra vida, ou tenha trabalhado ou lidado em outra vida, né? Sim, existe alguns testes, né, que a gente faz, assim, e um teste bem interessante, que eu acho que vale a pena para os pais e as mães, é saber ouvir o seu filho, para verificar as ideias inatas que o seu filho pode trazer da intermissão do local onde nós estávamos antes de ressomar, e também os seus talentos. Porque o que acontece? Nessa idade entre 5 e 10 anos, a criança ela é muito genuína e muito original. Então, a tendência é que ela expresse algo que ela já faz. O que ela já faz? Os talentos que ela desenvolveu ao longo das suas múltiplas e múltiplas vidas. Então, se o pai estiver ali anotando, olha, meu filho tem uma aptidão, parece que ele se comunica muito bem, ou ele tem áreas de interesse, que é a política, ou é a música, ou é a artes, ou é o esporte, é muito bom e interessante anotar isso, porque pode estar denotando os talentos desenvolvidos por essa consciência nas suas últimas vidas. E a tendência é que, depois de uma certa idade, com o meio, com a escola, com a família, com os amigos, isso se apague e a pessoa ela vai se misturando, ela vai se adequando à mesologia, que é o meio que aquela pessoa vive. João, nesse sentido, os talentos, as habilidades, os traços fortes, né? Eles são comumente associados, né? A maioria das pessoas associa à genética. O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Tá. Eu complemento outra coisa. Além da associação da genética,
tem a ver que é o processo de herança, né? Sim. E muitas vezes há o histórico familiar que vem com isso. Mas pegando o seu exemplo, muitas vezes a pessoa tem um dom da música, mas não tem nenhum músico na família, né? Então, o que é que você diz? Nós temos duas vertentes, então. Tem o talento realmente que vem da genética. Então vamos lá, para a pessoa ter aptidão para jogar basquete ou vôlei hoje, ela tem que ter pelo menos uma altura mínima, né? Então aquela coisa do biotipo da pessoa é uma herança genética, certo? Mas, estendendo aqui, nós também temos um conceito chamado paragenética, que é a soma da genética de todas as nossas últimas vidas. Então, isso extrapola a nossa família nuclear, a nossa herança genética, nosso pai e mãe biológica, e a gente manifesta isso de modo natural. Então, é interessante a gente verificar que, às vezes, a criança, ela apresenta talentos que não se encontram na família. De onde é que vem isso? Provavelmente vem se manifestando através da sua paragenética, daqueles talentos que ela desenvolveu em múltiplas e múltiplas vidas. Bom, João, temos aqui perguntas, né? Entrou aqui, além do Luciano, entrou o João Demar, a Marise Barros, nos dando parabéns pelo tema, a Carla Galdino, e tem a Cirlei, e a Cirlei fez uma pergunta. Os talentos podem ser conquistados? Se falta algo em mim que admiro muito em alguma pessoa, posso desenvolver em mim? Tem alguma dica? Sim. Pode sim, Cirlei. Não há nada, para mim, pelo menos, que uma pessoa ela não consiga fazer, tá? Então, você tem algo que você acha que te falta, esse algo pode ser a execução de uma tarefa ou um traço da sua personalidade, né? Às vezes, a gente só coloca o talento como algo externo, executar uma tarefa também, às vezes um traço de personalidade pode ser um talento. Por exemplo, a benignidade, ou entender o outro. Então, assim, o que a gente pode fazer é um planejamento a médio e longo prazo. Então, você quer desenvolver determinado talento. Para isso, existem ferramentas. E você vai usar a sua vontade, seu autoesforço, sua disciplina e muita repetição. A gente vê em estudo de talentos que a pessoa, ela para se formar mestre em algo, ter o talento para executar determinada função, ela repetiu várias e várias vezes. Então, imagina assim, vamos pegar um caso de uma pessoa, o Luciano Pavarotti, o cara tinha um dom, né? Ou tinha um talento, uma mega voz, né? Mas eu não acredito que o Luciano Pavarotti, ele nasceu pronto. Ele foi, de novo, repetindo, moldando, acelerando, dinamizando seu talento natural, que era a questão da voz, da comunicação, do poder da voz de encantar as pessoas. João, vamos falar de talento evolutivo? Vamos. A gente está aqui no Papo Evolutivo, e aí a gente fala, tem talentos e talentos, não é? Então, nós já colocamos que talento é aquilo que é conquistado por nós com esforço. Certo. Então, na verdade, é uma conquista pessoal, tá? É o nosso próprio legado. Uhum. O que faz com que um talento, uma habilidade, ela seja considerada um potencial dentro do meu momento evolutivo? Certo. Eu imagino, Rosane, que seja a aplicabilidade desse talento em prol da sua evolução e da assistência que você vai prestar para outras pessoas. Então, vamos traduzir isso de alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa tem um talento, esportista. Então, durante várias e várias vidas, ele é um super esportista, e a gente vê muitos super esportistas até hoje. Tem uma hora que talvez esse talento ele se transforme num talento dispensável, que a gente chama de automimese, ou seja, a pessoa ela está sempre repetindo e tendo a sua vida como linha mestra, aquele talento que ela herdou, que ela construiu há várias e várias vidas. Mas tem uma hora que a pessoa tem que dar o pulo do gato, sair da sua raia de conforto e prestar mais atenção, ou fazer com que seus talentos ajudem mais e reverberem mais em mais pessoas. Então, aquela pessoa que fica com apenas um talento, esse talento às vezes fica adstrinta ao seu micro-universo consciencial, ao seu micro-universo dentro do seu grupo karma, ou de um certo determinado grupo de pessoas, às vezes é um talento que é dispensável, que a pessoa deve mudar.
Então, a maneira também de a gente verificar é o quanto o seu talento está ajudando a você se desenvolver como uma melhor pessoa e o quanto o seu talento está ajudando as outras pessoas. Beleza, João. É assunto muito sério, tem a ver com o nosso dia a dia. E, pessoal, vamos dar um pequeno intervalo, voltamos dentro de 2 minutos. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confirma as ofertas para esta terça-feira, dia 13 de agosto. Laranja pera, 89 centavos o quilo. Tomate rasteiro, 1,79 o quilo. Alface crespa, 78 centavos a unidade. Ovos vermelhos a dúzia, 3,29. Batata doce, 99 centavos o quilo. Filé de peito, 7,98 o quilo. Bife colchão mole o quilo, 16,89. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe. É na Eletromil. Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel, uma casa, uma sala comercial, construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Boa tarde para quem está chegando agora na nossa rádio RCI. Estamos aqui no Papo Evolutivo, com João Luiz Ferreira falando com o seguinte tema. Você identifica seus talentos pessoais? Você pode nos acessar através do Facebook, Rádio RCI Iguaçu, ou através do nosso WhatsApp, 45 99 145 0911. Hoje, dia 13 de agosto, é um dia especial, que tem a ver com o que a gente está tratando aqui hoje. São 2 datas importantes. A primeira delas é o Dia do Economista, que é comemorado nesse dia porque foi a data em que o presidente Getúlio Vargas, em 1951, sancionou a lei oficializando essa profissão no Brasil. E o que é que tem a ver economia com talento? Porque talento era uma moeda que se usava na antiguidade. Perfeito. Então, estamos, de alguma forma, sincronizados com esse tema. Mas também é um dia muito curioso. Hoje é o Dia Mundial do Canhoto. Essa data surgiu em 76 e foi oficializada em 1990 na Inglaterra. E foi criada no intuito de conscientizar as pessoas sobre os desafios que um canhoto enfrenta em uma sociedade, onde 90% da população é destra. Sabia que antigamente a pessoa canhota era obrigada a aprender a escrever e utilizar a mão direita, que era visto como se fosse algo normal? E veja-se quantos talentos nós poderíamos ter perdido se elas não pudessem ter utilizado essa habilidade, né? Então, alguns canhotos famosos. Albert Einstein, Ayrton Senna, Pelé, Bill Gates, Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven, Machado de Assis, Mahatma Gandhi, Paul McCartney e o imperador francês, muito famoso, Napoleão Bonaparte. São exemplos de pessoas que eram canhotas e que fizeram muita diferença nesse mundo. Essa data também, de 13 de agosto, foi a data em que foi inaugurado, em 1923, o Copacabana Palace Hotel, um hotel em que muitos talentos famosos, muitas celebridades passaram. E também uma data marcante, não tanto a ver com o talento em si, mas com as possibilidades, com o que gerou no mundo, né? E foi em 1961, foi quando começou a construção do Muro de Berlim, dividindo a cidade de Berlim em Berlim Ocidental e Berlim Oriental. E que, felizmente, no dia 9 de novembro de 1889, caiu. Talentos desperdiçados para separar pessoas. Isso mesmo, perfeitamente. Bom, estamos aqui, temos Sherida, que ela faz uma observação. A fisiologia também pode ajudar muito. Por exemplo, a pessoa que tem ouvido absoluto tem muito mais facilidade com a música, né? E aí a gente pega isso. Como desenvolver? Porque você falou o seguinte, as pessoas vêm com talento, mas muitas pessoas desconhecem os seus talentos.
Então, como é que pode fazer para descobrir, para reconhecer que tem talentos? Agora você colocou uma questão interessante que eu estava pensando aqui, né? A gente está falando em talento usando exemplos de super talentos, né? Então é importante que o ouvinte saiba que todos nós temos talentos, tá, pessoal? Então, vamos sair dos grandes exemplos, né, das condutas exceções, né, como a gente falou aqui, o super jogador de futebol, o super locutor, aquela coisa toda, e vir para nós, para o nosso cotidiano. Então, todos nós temos talento, pessoal. Como a gente começar a reconhecer que a gente tem talento? Faça uma observação, pessoal. Para que você é chamado? Pelo que você é reconhecido? Então, você vai entrar numa frente de trabalho, numa frente de voluntariado, na conversa com os amigos. Para o que você é chamado? Você é o amigo que resolve o problema em qual situação, em qual determinado campo de área de vida, de atuação, porque daí a gente vai colocando talento assim no nosso meio, assim no nosso dia a dia. Então todos nós temos talentos e todos nós somos reconhecidos por nossos talentos. Acontece duas coisas. Uma, a pessoa não observa que isso acontece e muitas pessoas acham que não tem nenhum talento, e o outro equívoco é aquela coisa assim, ó, eu faço a coisa tão bem que parece que para mim é natural, e é natural, e eu acho que todo mundo tem aquilo ali desenvolvido. Então também é uma mudança de lupa, de a gente ajustar o nosso óculos. Então assim, a pessoa se comunica tão bem, ela acha que todo mundo pode se comunicar bem, e ela não vê que às vezes ela é uma pessoa exceção. Aquela coisa que ela faz e acha que todo mundo tem é um talento, porque ela acha que todo mundo tem, ela nunca se deu conta que é um talento específico dela. Ou seja, o primeiro passo seria talvez a autopesquisa mesmo, né? Mas fala, Rosane. João, por que você acha então que as pessoas têm dificuldade de reconhecer? Você falou, a gente fez até uma enquete, daqui a pouquinho a gente vai trazer o resultado da enquete. Obrigada para as pessoas que participaram. Mas por que você acha que as pessoas têm dificuldades de assumir? Muitas vezes não é nem reconhecer, é assumir, é colocar em uso aquilo que ela tem. Certo. Primeiramente, a dificuldade da pessoa reconhecer, né, que a gente já estava falando aqui, e depois, assim, a pessoa não basta ter talento, tá, pessoal? Então, talento é como se fosse os 50% para a pessoa desenvolver um projeto, algo. Mesmo com talento, a pessoa tem que suar sangue, botar força no negócio, jogar energia, criar um ambiente propício a isso, se planejar, se profissionalizar. O que a gente vai fazer aqui também, uma dobradinha com a questão da programação existencial. Então, o nosso projeto de vida, que ele foi calcado antes da gente nascer, ele teve como base os nossos talentos multimilenares, de múltiplas vidas. Agora, isso já está na nossa paragenética, como a gente falou no primeiro bloco. Agora, só isso não garante a fluidez, a aplicabilidade, o campo propício para que isso se manifeste. Daí é preciso uma preparação como tudo. Auto-organização, profissionalismo, planejamento técnico, curto, médio, longo prazo, para que a gente consiga materializar os nossos talentos. Ou seja, pode falar. Não, você precisa de disciplina, né, de organização, de perseverança, principalmente. E você falando me lembrou uma coisa. Muitas vezes a pessoa tem uma habilidade hoje que se ela cultivar, ela vai ver que ela foi preparada para realizar essa programação existencial dela, não aqui agora, não daqui a um mês, a um ano, 2 anos, mas daqui a 20, 30 anos. Daqui a 20, 30 anos ela vai ver que todo aquele esforço dela só fez ampliar para realizar algo marcante e definidor, não só na vida dela, mas na vida das pessoas que estão ao redor dela, né? Eu queria fazer minha colocação, que eu vejo que a dificuldade em assumir, ela está muito relacionada à responsabilidade, não é? Então, uma vez que você assume que você tem algo já mais estruturado no seu modo de pensar, de agir, enquanto pessoa, enquanto consciência, isso se coloca, de certa forma, como uma responsabilidade, não é? E a gente percebe hoje muita fuga de responsabilidade. As pessoas querem, muitas vezes, viver por viver, agir por agir, e muito
muita postura inconsequente. Então, o fato das pessoas, às vezes, terem essa dificuldade tem relação com as responsabilidades a que isso está atrelado. Eu vejo também que uma das principais responsabilidades, Rosane, é que depois que você reconhece o seu talento, as pessoas reconhecem você com talento em determinada área, ela tem uma conduta, né, uma moral, uma ética para andar naquilo que você é reconhecido. Então é aquela questão, se eu mostrar que eu tenho aptidão, talento nessa área, que eu sou uma pessoa acima da média, as pessoas que reconhecem isso vão cobrar de mim, né? Daí vem a questão da responsabilidade. Mas como o João fazendo isso, se essa área ele tem domínio, se nessa área ele é talentoso, ele não deveria se comportar dessa forma. Então há um choque. Eu sou talentoso, eu reconheço meus talentos, mas talvez eu não queira assumir ele, porque eu vou ter todo um compromisso comigo mesmo e com a sociedade, que às vezes as pessoas não estão querendo pagar para ver isso, né? João, tem um outro lado que eu queria te provocar agora, que é o seguinte, você falou no sentido da pessoa ela ter o talento desenvolvido e ela ser reconhecida por isso. Até que ponto, evolutivamente falando, é importante que a pessoa assuma o seu traço, ou ela assuma uma função em cima de talentos, de traços que ela já tem desenvolvido, ou que ela faz com o pé nas costas, em relação a uma postura de talvez assumir algo que seja mais difícil, que seja mais desafiador e que vá agregar novos talentos para ela. Certo. Então, Rosane, você falou numa questão que é o traço, né? Então, o traço é como se fosse um traço da personalidade, o que compõe nossa personalidade, nosso temperamento. Então, o primeiro gargalo está aí, a pessoa reconhecer seus traços. Então, todos nós temos uma variação imensa de traços, alguns positivos e outros negativos. Então, vamos citar alguns positivos aqui: liderança, comunicabilidade, bom humor, afetividade, certo? E tem outros que seriam mais negativos, então, beligerância, irritabilidade, corrupção, ou a questão do mentir. Então, a primeira coisa que a pessoa está estudando, essa questão do talento, os talentos também, eles compõem os nossos traços de personalidade. Então, é bom a pessoa verificar quais são os seus traços positivos e seus traços negativos, para ver como é que ela funciona. E depois, calçado nisso, fazer uso dos seus traços positivos para que seus talentos se maximizem. Daí, de uma forma natural, a pessoa vai chegar numa posição de liderança. Isso aí é natural. E, a partir disso, em determinado momento, que pode ser agora, a médio prazo ou longo prazo, pode vir uma função mais rebuscada ou mais comprometedora da forma positiva, onde a pessoa vai colocar seus talentos e também, vamos dizer assim, liderar um grupo através do seu exemplo. E aí o que a gente percebe é o seguinte, que esse processo de talento, ele vai desde algo muito externo, ou seja, vamos pegar um limite, assim, alguém que é reconhecido pela sociedade, pelo mundo inteiro, que o cara é talentoso. Sim. Uma retorcida da vida. Vou pegar um exemplo desse. Mas ela vai perceber, começa a perceber também que ela não precisa ser uma celebridade. Ela pode atuar em diversos níveis. Então ela pode utilizar esse talento o quê? Na sua vida profissional. Então, ser um profissional reconhecido, um profissional que as pessoas gostem de estar da companhia, da opinião dessa pessoa. Pode ser um talento reconhecido no seu ambiente de escola. Se é um estudante, é aquele cara que tem um raciocínio lógico aplicado, um raciocínio matemático, ou aquela pessoa que está sempre agregando outros colegas, está pacificando os ambientes. Pode ter um talento reconhecido na família. Aquela pessoa que surge um problema, todo mundo procura, não. Eu vou me aconselhar com fulano porque ele tem uma boa palavra, vai me dizer o que fazer. Mas surge uma coisa que as pessoas poucas vezes pensam, é utilizar o talento para si próprio. Ou seja, se nesta vida eu vim realizar uma programação existencial, que talento eu posso incorporar realmente na minha própria existência para ir adiante? E muita gente esquece desse nosso lado. Mas vamos continuar esse assunto daqui a pouco, após o nosso intervalo. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13 horas e 32 minutos. Rapaz, tô precisando relaxar.
Bora buscar o barco para pescar? Bora, mas só se for de colete salva-vidas. Antes de entrar em rios e reservatórios, vista colete salva-vidas, mesmo que você saiba nadar. Veja a previsão do tempo e respeite as placas de alerta. E lembre-se, perto das barragens de usina tem áreas de segurança onde a entrada e a pesca são proibidas. Uma campanha Copel, pura energia. Apoio Corpo de Bombeiros, Governo do Paraná. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twid, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twid, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. O Papo Evolutivo de hoje é com João Luiz Ferreira, onde estamos conversando sobre: você identifica seus talentos pessoais? Você que está retornando do trabalho, está dirigindo ou levando seus filhos para a escola, já parou para pensar nos seus talentos pessoais? E eu passo para a Rosane, que ela soltou uma enquete. Vamos ver o que o pessoal respondeu, né, Rosane? É isso aí. Obrigada. A gente fez uma enquete no Facebook, o Facebook do IPC SED. Lembrando que esse é o programa do IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. A gente teve uma participação muito bacana. Queremos agradecer para todo mundo, os nossos facebookianos que participaram, que deixaram opinião. E olha que interessante. Das pessoas que participaram, a gente fez a seguinte pergunta: você consegue manifestar todas as suas potencialidades? E nós tivemos 93% de respostas negativas. Certo? Então, aí eu acho que é uma questão, né? Já vamos entrar com o João aí, porque eu acho que isso é muito indicador aí, Sim. né? Porque o que está acontecendo? Eu vou ler algumas colocações que as pessoas deixaram lá, tá bom? Shérida, muito obrigada, Shérida, por participar. Um grande beijo. A Shérida diz o seguinte: acho muito difícil conhecermos todas as nossas potencialidades. Vamos evoluindo e descobrindo aos poucos. O processo de autopesquisa acelera essas descobertas e é o melhor caminho para aflorar a nossa melhor versão. Eu acho que tudo ok, né? Certo, não tem nem o que tudo bem. comentar. Isso aí, Shérida, um abraço. O Mauro Burger, desculpa aí, Mauro, se eu não pronunciar direitinho. Aí ele colocou assim: todas? Consigo manifestar alguns traços identificados e desenvolvidos. Através das minhas autopesquisas e do processo evolutivo, estou identificando outros traços para potencializá-los. Gratidão pela oportunidade. Abraço. Nós é que agradecemos, Mauro, concordamos aí, entendemos que aquilo que a gente entende por autopesquisa ou usar ferramentas que já estão disponíveis e que a Conscienciologia traz para nós, para poder nos descortinar, para poder entender melhor como que funcionamos, é um caminho seguro para poder encontrar, definir as potencialidades e dar um uso produtivo dentro do nosso momento evolutivo. A Andréia Antunes fala o seguinte: não consigo ainda por causa dos traços que ainda me dificultam exercer minhas potencialidades. Por isso, não devemos parar nunca com a autopesquisa. Um grande abraço e adorando todos os assuntos que são abordados no Papo Evolutivo. Muito obrigada pela iniciativa, nós é que agradecemos. Maria Paula Morelli
fala o seguinte: nossos saldos, os trafares significa traços fardos, né? Ou seja, aqueles traços que estão pesando ainda na nossa manifestação, que nós não desenvolvemos. Então, os trafares ainda, nossos trafares ainda por trabalhar, apegos, enfim, por não atuar nos espaços férteis. Grata, muito obrigada. A Alina Souza também deixa seu depoimento. Vivemos num processo evolutivo, as descobertas sobre nós mesmos requerem muita autopesquisa e autoenfrentamento, além de domínio das energias. É isso mesmo, Alina, um grande abraço. A Alina é nossa parceira, está sempre participando com a gente. Lá do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Pessoal do Rio, um grande abraço. A Ari Maia, estamos na alfabetização evolutiva. Gostei dessa definição. É verdade, somos analfabetos, principalmente analfabetos emocionais, não é? Então, o dia que a gente conseguir também nos entender o nosso processo emocional, eu penso que vai ficar mais fácil a gente descortinar uma série de coisas. Juranda Miranda, às vezes nossos trafares nos travam, impedindo a manifestação de nossas potencialidades. Outras vezes desconhecemos nossos trafores, porque os trafares estão atuando com força. O que você acha disso, João? Bem, achei interessante o número da enquete, Rosane. 93% não reconhecem ou não utilizam seus talentos. Então, estava pensando aqui que esse número é muito grande, tá? É verdade. É muito sintomático, né? E a gente teve né? aí quase 60 pessoas participando, que é bem legal. Então, vamos por aí, 55 pessoas desse universo não reconhecem ou não utilizam seus talentos. Então, eu estava pensando assim, para responder para essas pessoas. Então, assim, tem várias vertentes. Vamos colocar assim, primeiro, eu acho que falta autopesquisa, autoconhecimento. É bom a pessoa se debruçar-se sobre si mesmo para verificar se ela encontra algum talento, que, como eu disse isso no primeiro bloco, todo mundo tem talento. Segundo, pode ser aquilo também que nós já falamos. O que para ela é natural, que é o seu talento, ela começa a banalizar e achar que todo mundo tem. E ela não consegue verificar que aquele ali é um talento. Aquele do dia a dia, aquilo que é normal para ela, e às vezes até já não tem mais valor. Então ela não dá aquele valor todo como se fosse um talento. Outra questão é a ideologia ou a ideação que nós temos, às vezes, sobre o talento, né? Então, a gente viu aqui o nosso amigo Hilton, quando falou sobre os canhotos talentosos. Então, é Leonardo da Vinci, Ayrton Senna, é só gente, assim, que todo mundo tem como ídolo, né? Então, assim, a gente, às vezes, faz um endeusamento na questão do assunto talento. Quando talento é uma coisa do dia a dia, do bom humor, do fazer, do traquejo do nosso dia a dia, e às vezes a gente imagina que o talento só se expressa quando eu for um Michael Jordan da comunicação, ou quando eu for um Pelé da simpatia, ou quando eu for o Bill Gates da solução de problemas. E é menos, pessoal. A gente tem que ir por um talento reconhecido, mas que a gente tem. E outra questão também, que eu acho que até foi apontado aí, é que como a nossa vida e a nossa sociedade, ela cobra muito da gente, tem muita concorrência, muita competição, muita ideação, às vezes ideação do que não é o ideal, as pessoas se veem com baixa autoestima. Então a pessoa, ela está cheia de talentos, ela está sentada no pote de ouro, e ela está reclamando falta de dinheiro. Aí você vem ao encontro do que a Selmari deixou lá de observação, que eu ia trazer agora. Ela fala o seguinte, Selmari Souza, muitas vezes por insegurança. Obrigada, Selmari, por participar. É isso aí, né? É isso aí, eu acho que está na hora da gente deixar os nossos traços fardos, também uma pessoa colocou aí, que são os talentos, ou são os traços negativos. Eu sempre faço uma analogia ao trafar, ao traço fardo, que é você quiser caminhar ou evoluir carregando um saco de cimento de 50 quilos nas suas costas. Tudo vai ficar mais difícil e mais moroso. Então a gente tem que ir aos poucos depurando, eliminando ou sobrepujando esses traços que não mais competem a gente, que nós depreciem, e daí os nossos talentos também eles vão aflorar. Também uma técnica para reconhecer talento. A gente minimiza a questão dos traços fardos, dos traços negativos, que naturalmente o afloramento dos talentos eles vão aparecer. O Adriano Henrique também deixou uma contribuição dele, falou que o tema está muito bom. E aí eu queria, João, já pegar um gancho disso que você está falando e do que a Selmari falou. Por que se a gente tem tantos talentos, por que nós somos tão inseguros? Ah, sim. Eu acho que questão
primeira coisa, assim, a pressão da vida diária, né? Então, hoje nós temos uma competição muito intensa, um nível de exigência muito intensa, e também temos uma questão da baixa autoestima, que às vezes ela é cultural. Então, a gente vê aqui para nós, principalmente ocidentais, e também que fomos, a maioria, educados na religião católica, que a questão da baixa autoestima, da vitimização, de ser o pobrezinho, de ser menos que os outros, foi nós incutido pela educação que essa pessoa ela vai ganhar um lugar no céu, né? Essa pessoa, a pobrezinha, a menos, a que não pode, a que não consegue, lá no fundo do caminho parece que tem o paraíso para ela. E isso é um engodo, né? É o equivocado, e de uma certa forma nós introjetamos isso na nossa cultura e nós agimos isso de uma forma inconsciente. Então fica um discurso meio esquizofrênico, né? Eu quero reconhecer meus talentos, eu quero me sentir apto, eu quero me sentir forte, mas ao mesmo tempo a sociedade, a nossa educação, o brasileiro em si, ele faz a política do coitadismo, da vitimização, e isso faz com que a gente sofra muito com isso e tenha muito conflitos também. Eu relaciono, João, a baixa autoestima justamente ao autodesconhecimento. Então, as pessoas indicaram aí pra gente, né? 93% das que participaram colocaram que não reconhecem, não é? Então, talvez o início do começo do princípio esteja em buscar formas de reconhecer para poder se sentir mais segura, manifestar mais plenamente as suas capacidades e, com isso, com certeza, obter mais êxito e mais realização na vida. Eu gosto de usar um exemplo que é o seguinte: se tivéssemos uma folha de papel em branco e essa folha tivesse um risco, uma mancha, alguma coisa, o que as pessoas enxergariam de imediato? Seria o risco. Aquela mancha, e dizem assim, essa folha não presta, que ela está manchada. Então a gente tem essa visão, por conta de tudo isso, desse histórico, de ver os nossos defeitos. E a gente se prende a isso. E na verdade a gente esquece que nós temos uma série de capacidades e talentos a serem exercitados, a serem ampliados, a serem melhorados. E aí eu faço uma pergunta para você. O que acontece quando uma pessoa ela não utiliza os talentos que ela possui? Ou seja, além de ela pode até não saber, ou se sabe, não utiliza. O que acontece com ela ao longo? Certo, eu vou te responder e eu estou seguindo aquele nosso exercício, né? Então, existe a nossa programação existencial, nosso projeto de vida, a gente vem com talento de várias e várias vidas, incluso na paragenética, e esses talentos, eles têm que ajudar a nós executarmos o nosso projeto de vida, a nossa programação existencial. Então, a pessoa que ela não consegue exercer, colocar em ação o seu talento, ela consecutivamente, ela vai deixando de exercer a sua programação existencial, o seu projeto de vida. Então, geralmente, essa pessoa tem o que nós chamamos de melim, é o neologismo, é melancolia intrafísica. Se a gente for trazer um paralelo aí com a psicologia e com psiquiatria, a gente pode falar em depressão. Então, se a gente começar a estudar hoje, uma das maiores riquezas do século XXI é a estabilidade emocional. Hoje a gente vê um número assombroso de gente com depressão, baixa autoestima, sensação de menos-valia. Eu posso dizer que tem a ver uma coisa com a outra. O não execução do seu projeto de vida, porque você não está reconhecendo os seus talentos. Então, é premente que a pessoa pare e faça uma autopesquisa e saia dessa questão da vitimização e veja que ela tem muito talentos. Um projeto de vida, pessoal, ele é extremamente calculado. Então, se você ganha um projeto de vida, uma programação existencial, ela foi feita sob medida sobre você. Sobre medidas para você, quer dizer, mediram a sua capacidade, o seu fôlego, o seu talento, o seu temperamento, o seu jeitão. Então, é aquele projeto de vida execuível. Então, tem um monte de gente vivendo, né? E quando a pessoa... Vivendo por viver, né? Se dá conta, vem aquele vazio, ou seja, o vazio porque não está executando a sua programação existencial. E esse projeto de vida, a gente só percebe ele, só começa... Ele não é um envelope que você abre e vai ler qual a sua programação existencial.
Você só vai descobrir a sua programação existencial no momento que você exercita seus talentos. Que você assume responsabilidades, né? E vai em frente. Na verdade, o que a gente percebe, de nada adianta ter talento se ele não se torna útil, produtivo, que faça diferença para você e para as outras pessoas que estão ao seu redor, e para o mundo como um todo. Né? Eu vejo que tem uma grande relação com isso, porque as pessoas, a rigor, o que a gente busca? Né? Algumas pessoas buscam mais ou menos dinheiro, buscam sucesso, enfim, né? Mas a rigor todos queremos nos sentir bem, ou seja, todos queremos ser felizes, né? Então a felicidade, vamos pensar que ela é um objetivo mais ou menos comum, né? Se a gente for falar na linguagem comum. E por que a gente não consegue se sentir muitas vezes satisfeito? Temos todos os suportes para sermos felizes, né? Então, eu acho que muito dentro dessa linha que o João estava falando, você não se desafia, né? Você tem os seus talentos, você não usa da sua capacidade, das suas potencialidades. E eu, de fato, eu não vejo uma pessoa que está em subnível, como a gente coloca, a pessoa que ela não consegue exercer plenamente aquilo que ela é, eu acho que é muito difícil ela estar feliz, ela estar satisfeita, com aquela satisfação íntima, no sentido, eu não preciso provar nada para ninguém, mas eu tô bem, não é? E a gente só vai conseguir estar bem quando estiver exercendo plenamente as suas capacidades. Bom, pessoal, vamos para o nosso intervalo e voltamos em 2 minutos. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h49. Cara, você tem certeza que você vai fazer isso? Olha lá, hein? Furto de energia não é legal não, hein? Pô, e vai mexer com fio ligado? Isso é maior perigo! Cuidado! É aí que mora o perigo. Ligação ilegal ou clandestina é crime e risco de morte na certa. É melhor ter energia elétrica legal do que ter um acidente fatal. Fica o alerta. Uma iniciativa Abrade e Copel, Governo do Paraná. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio. Uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. O Mabu Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Você identifica seus talentos pessoais? Este é o tema do nosso Papo Evolutivo de hoje com o João Luiz Ferreira. E começando esse nosso último bloco, com uma frase do Aristóteles, que tem a ver com o tema de hoje. Onde meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, lá está o meu caminho, meu lugar. E aí eu passo para João, para falar que técnicas, o que é que a gente pode fazer para descobrir e oportunizar melhor esses nossos talentos. Certo. Interessante da frase do Aristóteles, que ele colocou a questão do talento com o bem comum, né? Então ele fez uma ponte entre o seu talento e a assistência que a gente vai prestar para os outros. Então vamos lá, pessoal. Fazendo uma coisa bem prática, né? Como descobrir os nossos talentos. Então, estava pensando aqui, a primeira coisa que a pessoa tem que se dar conta, eu acho que é do seu currículo pessoal. Então, nós todos passamos aqui por
uma vida, né? No meu caso, eu tenho uma profissão, a Rosane tem outro, a Wilton tem outro, e são totalmente diferentes. Alguns nas áreas da humanas, das exatas, artísticas, políticas. Então, a primeira coisa, veja o seu currículo pessoal, não banalize o seu currículo pessoal. Se você tem esse currículo, é sinal que você teve capacidade, talento para desenvolver ele. Todos nós somos singulares, ninguém é igual a ninguém. Então, primeira coisa, verificar o seu currículo pessoal. Depois, faça um teste, pessoal, 30 dias, pelo que você é chamado e em que você é reconhecido. Então, você é reconhecido e chamado para qual tarefa, para qual função. E você é reconhecido por quais atributos conscienciais, os traços forças positivos. Então, um meio para a gente descobrir isso muito bacana é a questão da família. A família, além do pai, mãe, tio, ele nos coloca algumas outras identidades. O solucionador de problema, aquele que sabe ouvir, aquele que sabe emprestar dinheiro, aquele que ajuda os outros. Também no meio da família a gente vai ali verificando para que a gente é chamado e como as pessoas nos identificam. Uma outra questão bem interessante, pessoal, eleja uns 30 amigos, e podem ser alguns não tão amigos. Coloque uma folha em branco e faça 2 perguntas. Quais são os meus talentos? Diga para a pessoa responder ali na cara, vamos dizer assim, quais são os teus talentos e no que eu sou reconhecido. 20 pessoas, né? Você depois vai ter 20 folhas ao lado. Se mais de 51% bater a mesma resposta, é sinal que aquilo ali é um talento seu. Mesmo que você não reconheça. Então, se todo mundo me achou que eu sou bom de comunicação, ou se 60% das 20 pessoas acham que eu me comunico bem, eu tenho que assumir esse talento. É o que a Rosane estava falando. Sem assumir o talento, pessoal, a gente vai estar sempre aquela sensação ruim de nostalgia e de vitimização. E às vezes também cabe a gente fazer uma lista das nossas ideias inatas. O que eu tenho como ideia que parece que era só minha. Dentro do meu núcleo familiar não encontrava eco. Dentro das minhas ideias inatas, há sempre uma consonância com os nossos talentos que também são inatos. Bom, e temos aqui, está a Ivana Melo Freitas, né, que disse assim, estou adorando, parabéns, João. A Rosiana França também entrou, tem a Selmari Souza já fez até pergunta na enquete, o Claumir Soutier, né? Então são algumas pessoas que estão aí, e algumas parabenizando a sua entrevista aí, João. Obrigado. Bom, fala, Rosane. Não, então eu queria só terminar de ler 2 observações aí em relação às respostas que a gente teve no Facebook. A gente agradece e convida vocês, toda semana a gente coloca lá, ficam bastante à vontade, a ideia é que seja bastante interativo, e o programa ele faz isso, ele faz essa convergência. A gente está nas ondas da rádio, a gente está pelo Facebook, e pelo Facebook a gente alcança aí várias pessoas. Eu queria agradecer a participação da Estela de Lima Bruno, um grande abraço. Estela, ela fala o seguinte, eu me manifestar na plenitude das minhas potencialidades, ainda não, né? Respondendo a pergunta da enquete, mas estou me esforçando bastante para isso, e já avancei consideravelmente, eu acho que isso é importante, tá? O José Ricardo Gomes fala o seguinte, eu tenho facilidade em reconhecer meus talentos, tanto quanto meus destalentos. Importante. Bom. Difícil é dar mais valor aos primeiros na hora de encarar certos desafios. A gente conversou sobre isso. Ou seja, difícil é desapegar da autovitimização, o professor João já falou sobre isso, na conquista dos talentos faltantes. Mas estou no caminho. Com certeza. E eu queria fazer uma perguntinha para você, Hilton, antes de terminar o programa. Você está satisfeito de estar procurando desenvolver o seu talento de locutor de rádio? Está sendo uma experiência muito promissora. Parece que ele está conseguindo, né, Rosane? Isso aí, muito bom. Ou seja, na verdade, ele tem a ver com um outro talento meu, que é da comunicabilidade. Ou seja, não é nem tanto de falar da melhor maneira possível, mas eu sempre fui focado em estar passando informações para as pessoas, seja através de panfletos, de textos, de mensagens, seja através agora da rádio. Então a gente percebe que tem um viés nesse caminho. Né? Eu acho que é importante, colocando dentro daquele viés que você está perguntando para o João, para a pessoa desenvolver um novo talento. E eu acho que isso é extremamente realizador. Uma das coisas mais realizadoras é você ver que você, de fato, você não sabia fazer, e aí você começou e você desenvolveu e você faz, você dá conta. Na verdade, é sermos movidos por desafios.
Exato. Então, é isso, é assumir novas responsabilidades. Eu chamo muito para a questão da responsabilidade. João falava de ProEx, né? Programação existencial. Não que isso precisa ser um peso, a gente pode tocar isso com mais tranquilidade, não é? Mas assumir novas responsabilidades e outra coisa, assumir também com tranquilidade as possibilidades de erros e de desacertos. Não é na primeira nem na segunda, muitas vezes, que a gente vai acertar, mas que a gente siga constante, que a gente seja constante nessa busca de agregar novas capacidades. Isso é extremamente realizador. No meu caso, eu acho importante assim, a gente já deixar de ser mero figurante para cada vez mais assumir posturas de protagonista da nossa própria existência, né? E isso é realizar a nossa programação existencial. Pessoal, nós já estamos indo para o final e temos alguns recados para vocês. Então, lembrar que no final do programa, ele está sempre disponível, o vídeo desse programa, na nossa, no www.semprerci.com.br. No próximo terça-feira, dia 20 de agosto, nós teremos um outro papo. E o tema é muito interessante. A energia da gratidão e seus efeitos sobre a saúde. Será que ter gratidão melhora a nossa saúde? É uma boa pergunta. Mas com esse tema, mas talvez a gente mude um pouco o tema também. Talvez. Talvez a gente mude o tema e mude para um outro tema sobre manipulação de pessoas. É isso aí, A gente está estudando ainda. Estamos vendo qual vai ser o tema. Isso aí. Bom, o CEF Foz do Iguaçu, né, o Centro de Educação e Autopesquisa do IPC aqui em Foz do Iguaçu, que fica na rua Rui Barbosa, 820, sobre a loja, no edifício Foz Executive Center, teremos na quinta-feira, dia 15 de agosto, às 19h30, a palestra O Poder da Vontade, com a professora Gláucia Medrado. E na sexta-feira, temos um laboratório aberto ao público, é um laboratório de energias, laboratório de técnicas energéticas positivas, também às 19h30. E além disso, né, Hilton, a gente pode recomendar para as pessoas que estão nos ouvindo Brasil afora, que nós temos centros educacionais, o IPC tem centros educacionais em várias cidades, várias capitais e outras cidades, sempre com programação gratuita. Procure no ipc.org e você vai encontrar lá as agendas dos centros educacionais. Bom, e para finalizar o programa, João, o que é que você deixaria de recado para a gente sobre os talentos pessoais? Deixar de recado, pessoal, é que todos nós temos talentos pessoais, não se exigem muito, não cobrem muito, mas assumam os seus talentos. É aquilo que vocês dois falaram agora no final, a pessoa tem que estar sempre indo para frente, pelo menos almejando o novo, assumindo liderança, nem que o resultado não seja aquele esperado, mas a busca do conhecimento, o fazer, o executar, o ir para frente, ajudar os outros, saber escutar, se misturar, convivência sadia, tudo isso vai aflorando naturalmente nossos talentos e a execução da nossa programação existencial de modo satisfatório. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos os ouvintes e ao convite do pessoal aqui, em suma, ao Hilton e a Rosane. Muito obrigada, João, né? Obrigada por estar aqui com a gente. Para a gente fechar, eu diria o seguinte, que ninguém é pipoca, né? Ninguém dá um pulinho e vira branquinho e alvo e perfeito. Não é? Mas, como a gente colocou, tudo que a gente tem é bagagem. Então, e se a gente construiu essa bagagem, nós temos possibilidades hoje, talvez, com o conhecimento, entendimento e informação que nós temos acesso, a construir uma bagagem muito maior, muito mais rápida e muito mais satisfatória. Nessa vida, né? Hoje ainda, não é? Então, se desafie, né? Construa novos talentos. É possível. Bom, pessoal, então até a próxima terça-feira. E aproveitem o dia de hoje para descobrir, reconhecer e pôr em prática o seu talento. Até lá! Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo, uma produção do IIPC.